Pare e escute, e reflita por um instante. Será que aquilo que você tem chamado de Semana Santa é, de fato, o que Deus quer que você celebre? Será que o seu coração tem se ajoelhado diante da cruz ou apenas diante de tradições humanas? Muitos celebram esta semana com rituais, símbolos e costumes, mas poucos param para entender o que realmente aconteceu naquela cruz e por que o céu se silenciou enquanto a terra tremia. O que Deus espera de nós neste tempo, não. É encenação, é entrega. Não é religiosidade, é arrependimento. Não é teatro, é transformação. Essa mensagem não é apenas mais uma pregação. É um alerta espiritual para aqueles que ainda não enxergaram a verdade por trás das celebrações. Porque há algo que os céus reconhecem e há coisas que os céus rejeitam. Há momentos em que o céu se cala e nem sempre esse silêncio é sinal de aprovação. Às vezes, o céu silencia porque não reconhece o que está sendo feito em nome dele, em nome da cruz, em nome de Cristo. Há corações que se enchem de emoção nesta época, igrejas que se enfeitam, encenações que comoveriam até os mais céticos. Mas no meio de tudo isso, uma pergunta precisa ecoar com força. Será que o céu está mesmo presente nessa celebração chamada Semana Santa? Para muitos cristãos evangélicos, a resposta pode ser desconcertante. Ainda que não estejam envolvidos nas práticas do catolicismo romano ou em tradições litúrgicas, muitos acabam sendo arrastados por uma onda de religiosidade disfarçada de devoção. É como se a cruz tivesse data marcada no calendário. Um tempo para lembrar, um tempo para emocionar-se, e então, passado o domingo de Páscoa, voltamos à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas o sacrifício de Cristo nunca foi um evento para ser celebrado superficialmente. Foi um divisor eterno entre morte e vida, entre condenação e redenção. E quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele fez um alerta que ecoa com urgência até hoje. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6, 7. O que Paulo enfrentava era um desvio sutil, porém mortal, a mistura da verdade com a tradição. A cruz não era negada, era decorada. O evangelho não era rejeitado, era reinterpretado. E esse é o mesmo perigo que assombra a igreja dos nossos dias. Uma fé misturada não é fé pura. Uma lembrança sem transformação é apenas nostalgia espiritual. Quantas vezes vemos cristãos se emocionando com filmes sobre a crucificação, chorando diante de dramatizações da Via Dolorosa, mas vivendo uma fé completamente desligada do poder do Calvário? Quantas vozes ecoam dizendo ele vive, mas negam essa vida com seus atos, com seus valores, com suas prioridades? A Semana Santa, para muitos, se tornou uma tradição confortável. Um período onde nos sentimos mais religiosos, mais voltados a Deus, mais sensíveis. Mas será que Deus quer apenas um tempo especial em nossa agenda? Ou será que Ele está clamando por um povo que viva a cruz todos os dias? A resposta está nos próprios passos de Jesus. Ele não foi à cruz para que celebrássemos uma semana de eventos, mas para que fôssemos transformados em novas criaturas. Ele morreu para destruir o véu, não para construir rituais. Ele ressuscitou para nos dar vida abundante, não para nos dar uma data no calendário. A cruz não precisa ser reencenada, ela precisa ser obedecida. Em 2 Timóteo 3:5, Paulo fala sobre um povo que tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. Não há frase mais precisa para descrever parte das celebrações que vemos por aí. Pessoas que participam de programações cheias de reverência exterior, mas sem arrependimento real. Que repetem palavras de adoração,
mas continuam vivendo sob o domínio do pecado, que conhecem o roteiro da paixão, mas não conhecem o autor da salvação. A dor do Calvário não foi para nos comover, foi para nos converter. E é isso que falta em muitas celebrações da Semana Santa. Conversão. O Espírito Santo não foi derramado para produzir eventos, mas para gerar frutos. E onde não há frutos, há apenas folhas, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, bonita por fora, mas vazia por dentro. E aqui está o ponto mais sensível. Quando nos acostumamos a celebrar o que o céu não ordenou, acabamos abafando a voz do Espírito. Trocar a essência pela forma é uma traição silenciosa, que vai roubando da igreja a sua autoridade, seu fervor, sua santidade. E por isso tantos hoje celebram, mas continuam vazios. Cantam, mas não oram. Encenam, mas não se rendem. A cruz não é um símbolo para ser carregado no peito. É um chamado para morrer. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Esse é o verdadeiro significado da Semana Santa. Negar-se, rendir-se, segui-lo. Mas quantos estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos a trocar a encenação pela entrega, a emoção pela obediência, a tradição pela verdade? O céu não se move por datas, mas por corações quebrantados. Deus não se impressiona com eventos, mas com arrependimento. E a cruz, meu irmão, minha irmã, não é uma lembrança, é uma realidade. Ela continua exigindo resposta. Ela continua sangrando nas almas que se recusam a morrer para o mundo. Ela continua chamando os crentes mornos a se reacenderem no fogo da santidade. Há uma diferença profunda entre celebrar a cruz e viver a cruz. Celebrar é fácil, exige uma data, uma programação, uma emoção. Viver, por outro lado, exige renúncia, perdão, compaixão, verdade, humildade. E é isso que está faltando no meio de muitos que dizem conhecer Jesus, mas não conhecem seu peso, seu chamado, sua santidade. A cruz não pode ser celebrada apenas com palavras. Ela exige frutos, ela exige transformação. E é por isso que tantas semanas santas não são santas coisa nenhuma. São semanas de religiosidade, de aparência, de programação, mas não de arrependimento. E se não há arrependimento, não há céu. Não estamos aqui para condenar quem celebra com sinceridade, mas estamos aqui para lembrar que a sinceridade sem verdade não salva ninguém. Só o sangue de Jesus, só a fé verdadeira, só a graça que nos ensina a negar o pecado e viver de forma santa, justa e piedosa. É tempo de despertar, tempo de olhar para a cruz com os olhos da fé e não com os olhos da tradição. É tempo de deixar para trás a religião morta e abraçar a vida que flui do Calvário. Porque o céu não reconhece tradições humanas, mas reconhece um coração contrito e quebrantado. E quando Deus encontra esse coração, aí sim há uma celebração no céu. Há uma diferença profunda entre viver por fé e repetir gestos religiosos. Jesus não veio ao mundo para fundar um calendário de rituais, nem tampouco para criar datas fixas em que o povo de Deus se lembre dele com mais intensidade. O que ele deixou foi um chamado eterno para a memória viva de seu sacrifício. Quando ele disse: "Fazei isto em memória de mim", Lucas 22:19, não estava instituindo uma cerimônia com hora marcada ou um costume com aparência de santidade. Ele estava chamando os seus para nunca esquecerem o que a cruz significou e o preço pago para nos resgatar do inferno. A memória que Jesus ordenou não era fria nem formal. Era uma memória cheia de sangue, de dor, de amor e de vida. Ele não pediu para dramatizarmos sua paixão, mas para recordarmos, com temor e reverência, o que ele venceu em nosso lugar. Mas, infelizmente, ao longo das gerações, até mesmo no meio evangélico, muitos têm substituído essa memória viva
por hábitos que vão se tornando cada vez mais mecânicos, reuniões com liturgia rígida, ceias celebradas com indiferença e palavras sagradas recitadas como se fossem qualquer coisa. É perigoso quando o que deveria ser memorial se transforma em tradição. O memorial nos confronta, a tradição nos acomoda. O memorial nos faz chorar, a tradição nos faz repetir. O memorial nos transforma, a tradição nos embala. Por isso, Jesus foi tão claro: em memória de mim. Não era para reencenar, não era para ritualizar, era para lembrar de verdade, era para trazer à consciência a profundidade do sacrifício, era para nos quebrantar. A ceia do Senhor, que deveria ser um momento de autoanálise profunda, se tornou em muitos lugares um evento a mais na agenda da igreja. Pão e cálice passam de mão em mão enquanto corações permanecem distantes. Mas Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11, 28. Há um peso espiritual nesse memorial. Não é uma simbologia vazia, é uma convocação santa. Quem participa da ceia com o coração frio não apenas erra, desonra o corpo e o sangue de Cristo. E aqui é necessário voltarmos ao início da história. No livro do Êxodo, vemos o Cordeiro Pascal sendo imolado antes da libertação do povo de Israel. Cada casa deveria estar marcada com sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passaria por ali naquela noite. O sangue não era enfeite, era proteção. E o cordeiro não era símbolo, era a vida que seria dada em troca da deles. Aquela noite não foi feita para ser celebrada com religiosidade, mas com temor. Era uma noite em que cada família sabia: ou o sangue está sobre nós, ou seremos atingidos pelo juízo. Essa Páscoa foi apenas a sombra. O verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, viria séculos depois, não para proteger uma casa física, mas para cobrir com seu sangue as almas de todos que crescem nele. Ele não veio para que passássemos uma semana cantando hinos e assistindo peças. Ele veio para morrer. E veio para que, por meio da fé, essa morte se tornasse vida dentro de nós. A cruz não é uma lembrança para abril. É a rocha sobre a qual vivemos cada dia. Por isso, quando Jesus compartilhou a ceia com seus discípulos, ele não estava inaugurando um ritual. Ele estava nos mostrando um caminho de fé. O pão partido representava o seu corpo que seria moído por nossas transgressões. O cálice, o seu sangue, derramado para a remissão dos pecados. Era ali, naquela mesa simples, que começava a revolução mais profunda da humanidade. A substituição do legalismo pela graça, da repetição pelo relacionamento, da religião pelo arrependimento. A ordem para fazer isso, em memória de mim, é uma ordem de confronto espiritual, porque lembrar de Jesus não é só recordar o que ele passou, é encarar a verdade de que ele morreu no meu lugar, é perceber que o meu pecado não foi esquecido, foi pago, que a minha culpa não foi ignorada, foi redimida, que o inferno não foi apagado, foi vencido. Portanto, quando celebramos a ceia ou qualquer forma de memória do sacrifício de Cristo, não estamos apenas olhando para trás. Estamos dizendo, com nossas vidas: eu creio no sangue, eu me submeto ao Cordeiro, eu reconheço que sem ele não há vida em mim. Essa é a verdadeira celebração da Semana Santa para o cristão evangélico. Não é a encenação do que aconteceu. É a incorporação diária do que ele conquistou. A igreja precisa voltar a olhar para o Cordeiro, como João Batista olhou e declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Esse é o Cristo que devemos recordar. Não apenas em datas festivas, mas no partir do pão com temor, na comunhão com o corpo, na vida santa que reflete a cruz.
E se há algo que precisa ser restaurado hoje entre os filhos de Deus, é esse senso de memória viva, uma memória que nos leva ao arrependimento, que nos leva à santidade, que nos leva a amar o que Deus ama e a rejeitar o que Deus rejeita. A lembrança da cruz não pode ser algo bonito, mas morto. Ela precisa nos colocar de joelhos, ela precisa nos lavar com lágrimas, ela precisa nos refazer por dentro, porque quando a ceia se torna apenas um rito, ela perde o seu poder. Mas quando é vivida como memorial de redenção, ela se torna um altar onde não há espetáculo, mas rendição, onde não há aplausos, mas silêncio, onde não há performance, mas presença. E é isso que Jesus instituiu. Uma memória, não um ritual. Uma memória que transforma, que purifica, que separa. Uma memória que nos ensina, dia após dia, a viver como resgatados, a andar como quem tem consciência do preço que foi pago, a amar como quem já foi perdoado, a servir como quem já foi redimido. Porque quem se lembra da cruz como deve, nunca mais vive da mesma forma. A cruz foi feita para sangrar. Ela nunca foi um ornamento para pendurar no pescoço, nem uma escultura para ser admirada em vitrais. A cruz foi, e sempre será o altar do maior confronto entre o céu e o inferno, entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade. No entanto, ao longo dos séculos, o mundo e até parte da igreja transformou esse altar em um enfeite, um símbolo que se tornou comum demais, familiar demais, esvaziado de sua dor, de sua justiça, de sua glória. O mundo adora suavizar aquilo que o confronta, e não há nada mais confrontador do que uma cruz ensanguentada com o Filho de Deus pendurado nela. Por isso, hoje vemos cruzes polidas, limpas, penduradas em paredes bem decoradas, usadas como design, em camisetas ou em joias luxuosas. Mas a cruz de Cristo não era bonita, ela era brutal. Era instrumento de execução pública, onde homens nus e mutilados morriam entre escárnios, sangue e agonia. E foi nesse cenário que o próprio Deus decidiu nos amar até o fim. O que muitos tentam esconder, porque incomoda, é que a cruz foi o altar do juízo de Deus contra o pecado. Não foi o diabo quem crucificou Jesus. Foi o juízo santo do Pai que recaiu sobre o Filho para que houvesse salvação para nós. Isaías profetizou: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:5. A cruz não foi apenas um gesto de amor, foi uma sentença de morte, a nossa, executada nele. E quando a cruz é desfigurada pela tradição, quando é suavizada pelo romantismo religioso, perde-se a noção do que foi necessário para nos resgatar. Esquece-se que o pecado custou sangue, que a rebeldia contra Deus exigiu a morte do inocente. Não há nada mais sério, mais profundo e mais tremendo do que isso. E é por isso que Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Porque o Evangelho não oferece uma melhora na vida, oferece uma morte e um novo nascimento. E isso só é possível à sombra da cruz. Nicodemos era um homem religioso, conhecedor da lei, respeitado entre os judeus, mas foi a ele que Jesus revelou que ser bom não bastava. Era necessário nascer de novo. Não bastava ter boa reputação, era preciso morrer para o velho homem. E essa morte acontece quando nos deparamos com a cruz e entendemos: foi por mim, fui eu quem merecia estar ali. É por isso que o ladrão na cruz, ao lado de Jesus, se torna um dos maiores símbolos do que é nascer de novo. Ele não teve tempo de frequentar a sinagoga, não aprendeu doutrinas, não teve chance de refazer sua vida moralmente. Mas ele olhou para a cruz ao lado, reconheceu que ali estava o Santo de Deus e se rendeu. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Lucas 23:42. E ali, pendurado em uma cruz, com os ossos quebrados, ele recebeu a maior promessa que um ser humano pode ouvir: hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que o mundo esqueceu, que o caminho para o paraíso ainda passa pela cruz. Não há salvação sem arrependimento. Não há vida sem morte para o pecado. Não há Páscoa verdadeira sem sangue, sem dor, sem entrega. A cruz que salva é a cruz que mata. E por isso ela é ofensiva para muitos, porque ela exige rendição total. O apóstolo Paulo dizia que pregava Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Porque enquanto o mundo buscava sinais e sabedoria, Deus oferecia um madeiro. E até hoje é assim. Muitos preferem uma religião confortável, que agrade os sentidos, que embale a consciência, mas que não exija confronto. A cruz não se encaixa nisso. Ela é a rachadura por onde escapa todo orgulho humano. É o fim de toda glória pessoal. É o lugar onde morre o eu para nascer o Cristo em nós. É por isso que tantos se aproximam da fé, mas não nascem de novo. Porque querem Jesus, mas não querem a cruz. Querem o consolo, mas não o confronto. Querem o céu, mas não querem morrer. Mas a cruz é esse lugar. O único onde o coração humano é despido de toda justiça própria e se encontra com a realidade do pecado e, ao mesmo tempo, com a beleza da graça. E aqui está o clamor dessa mensagem. Volte os olhos para a cruz como ela é, não como a cultura a tornou, não como o mundo a comercializou, mas como Deus a desenhou. Um altar sangrento de redenção, onde o sangue inocente foi derramado para salvar culpados. A cruz é o retrato mais doloroso do amor de Deus e também o mais puro. É onde ele disse, sem palavras, que preferiu sofrer por nós do que nos perder para sempre. Essa verdade precisa incendiar novamente os corações dos filhos de Deus. Porque se a cruz não nos quebra por dentro, se ela não nos chama ao arrependimento, se ela não nos constrange a viver em santidade, então já não é mais a cruz de Cristo que estamos olhando. É um enfeite, uma peça decorativa de uma fé sem vida. E Deus não nos chamou para carregar enfeites, mas para carregar a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. A cruz não é uma lembrança de um dia passado. É um chamado para um caminho presente. É o estilo de vida do verdadeiro discípulo. O ladrão arrependido celebrou a verdadeira Páscoa, não com pão sem fermento, mas com fé sem resistência. Ele creu, ele se entregou, ele reconheceu e foi salvo. Essa é a celebração que Deus espera. Não datas, não performances, não símbolos, mas corações que digam: lembra-te de mim, Senhor. E é isso que ainda muda vidas. Não é a cruz no alto do templo, nem o crucifixo na parede. É a cruz gravada no coração, viva, santa, poderosa. E quando essa cruz nos encontra, nada permanece como antes. Não há poder em calendários. Não há unção em datas fixas, nem santidade em semanas nomeadas por homens. O céu não se curva diante de tradições humanas, mas se move diante do sangue do Cordeiro. É por isso que, para o cristão verdadeiro, a Semana Santa não pode ser um tempo isolado de religiosidade, porque não é a semana que purifica, é o sangue. Não é o calendário que transforma, é o sacrifício. Não é a data que liberta, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A palavra de Deus é clara. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Essa purificação não está condicionada a estações do ano, nem a ritos programados. Ela está disponível todos os dias, a todo aquele que crê. Porque o sangue que foi derramado naquela cruz não secou. Ele continua clamando e continua libertando.
Mas para muitos, a religiosidade ainda grita mais alto que o Evangelho. Muitos se emocionam com o drama da Semana Santa, mas ignoram o poder eterno do sangue de Cristo. Desde os dias do Egito, Deus ensinou seu povo sobre a importância do sangue. Quando os israelitas estavam prestes a serem libertos, ele não ordenou que cantassem um hino, nem que organizassem uma cerimônia. Ele disse: peguem um cordeiro sem defeito e passem o sangue nos umbrais das portas. Êxodo 12. Era o sangue que traria proteção. Era o sangue que impediria o anjo da morte de entrar. E foi ali, naquela noite silenciosa e temerosa, que a sombra do Evangelho começou a se formar. Vida poupada por causa do sangue derramado. Mas muitos hoje perderam esse temor. Trocaram a obediência pelo ritualismo. Repetem tradições religiosas herdadas, sem sequer entender o que representam. A cruz virou símbolo. A data virou feriado. E o sangue virou apenas parte do discurso litúrgico, em vez de ser a força vital da fé cristã. Mas a palavra é firme: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Sem o sangue não há evangelho. Sem o sangue não há acesso ao Pai. Sem o sangue não há vida espiritual. E por que isso precisa ser dito com tanta clareza? Porque estamos vivendo dias em que as emoções religiosas estão sendo confundidas com experiências espirituais. As pessoas choram em peças teatrais, mas continuam presas ao pecado. Participam de celebrações cheias de símbolos, mas seus corações permanecem distantes de Deus. Tudo parece bonito, tudo parece comovente. Mas o céu não se move por lágrimas que não vêm de arrependimento, nem por aplausos a uma encenação. O céu responde ao sangue crido, aceito e obedecido. E o sacrifício de Cristo foi absoluto. Ele não morreu por aparência. Ele não sofreu para que construíssemos tradições. Ele deu a vida para nos reconciliar com o Pai de uma vez por todas. E isso é o que deve ser celebrado, não em uma semana isolada, mas em cada dia em que abrimos os olhos e reconhecemos: fui salvo pelo sangue, vivo pela graça, caminho pela fé. Isso é vida cristã. Isso é evangelho puro. Por isso, a igreja evangélica precisa romper com qualquer dependência emocional de datas e símbolos que limitam a ação do Espírito Santo. O poder da cruz não é ativado em abril, nem tem validade para certos períodos do ano. Ele é eterno, ele é absoluto, e ele está disponível todos os dias, para todos que desejam viver debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. A falsa segurança de que, neste tempo, estamos mais perto de Deus tem enganado muitos. A santidade não é temporária. A devoção não deve ser sazonal. O arrependimento não pode ter hora marcada. Jesus não é um Salvador que se manifesta apenas na Páscoa. Ele é o Senhor que reina todos os dias. E o sangue que ele verteu não foi para ser lembrado apenas uma vez por ano. Foi para nos cobrir por toda a eternidade. A palavra também nos mostra que o sangue não é apenas um símbolo de perdão. Ele é arma de vitória espiritual. Em Apocalipse 12:11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue nos limpa, nos guarda e nos faz vencer. É por isso que o inimigo tenta desviar o foco dos crentes. Ele sabe que quando um homem ou uma mulher reconhece o poder do sangue, o inferno treme. Não há encenação que substitua o clamor de um coração que conhece esse sangue. Não há Semana Santa que seja mais sagrada do que a vida de um cristão cheio do Espírito, rendido à cruz e coberto pelo sangue do Salvador. E se a igreja de hoje deseja ver milagres, salvação, cura, libertação, ela precisa parar de repetir costumes e voltar a proclamar com ousadia e fé: o sangue de Jesus é suficiente. Não há força na tradição que se compare à força do sangue.
Não há data no calendário que carregue o peso de um coração rendido ao poder do Calvário. E por isso precisamos urgentemente ensinar uma nova geração a olhar para a cruz como o altar onde a ira de Deus foi satisfeita e onde a graça foi derramada. Os verdadeiros filhos de Deus não vivem por temporadas espirituais. Eles vivem pela presença contínua de Cristo. Eles não esperam por datas para se santificar. Eles vivem em santidade. Eles não se alimentam de rituais. Eles se alimentam da palavra e se fortalecem no sangue. Eles não fingem devoção. Eles vivem em comunhão real, constante, verdadeira. E essa verdade precisa ser restaurada na igreja. Não podemos ensinar nossos filhos a respeitar a Semana Santa sem ensiná-los a respeitar o sangue do Cordeiro. Não podemos celebrar um calendário e negligenciar a cruz. Não podemos cantar sobre o amor de Deus se não ensinamos o preço pago por esse amor. Tudo isso se encontra no sangue. Um sangue que fala mais alto do que qualquer tradição. Um sangue que continua vivo. Um sangue que nunca perderá seu poder. E se há algo sagrado neste mundo, não é a semana. É o sacrifício. Não é o símbolo. É o cordeiro. Não é o evento. É o sangue. E quem entende isso, começa a viver o Evangelho como ele é. Uma vida rendida à verdade, alimentada pela graça, lavada no sangue e guiada pelo Espírito. Essa é a fé que transforma. Essa é a fé que agrada a Deus. A cruz nos levou até o fim da esperança humana, mas a ressurreição nos abriu a porta da esperança eterna. Se há algo que muda tudo na fé cristã, é a certeza de que o nosso Salvador vive. E não apenas vive no sentido simbólico, emocional ou religioso. Ele vive de verdade, com corpo glorificado, com poder nas mãos e com amor inabalável por aqueles que o seguem. Ele não está mais na cruz, ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. E é por isso que a nossa fé é viva, e a nossa adoração não é dirigida a um mártir, mas a um rei vitorioso. É comum vermos, nessa época do ano, uma ênfase tão grande no sofrimento de Jesus, nas dores da crucificação, nas lágrimas do Calvário. E sim, foi real, foi sagrado, foi necessário, mas não podemos parar ali. O Evangelho não termina na morte. A cruz foi o altar do sacrifício, mas a ressurreição é o anúncio da vitória. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas mais uma tragédia. Com a ressurreição, ela se torna o ponto central da transformação humana. A cruz nos perdoa, mas é a ressurreição que nos levanta para uma nova vida. O apóstolo Paulo entendeu isso com profundidade. Em 1 Coríntios 15, ele escreveu com clareza: "E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé." Essas palavras nos colocam diante de uma realidade fundamental. Tudo o que cremos depende do túmulo estar vazio, e ele está. A pedra foi removida, os guardas ficaram como mortos. E o Cristo ressuscitado apareceu aos discípulos, caminhou com eles, falou com eles, comeu com eles, tocou neles. Ele está vivo. E quando essa verdade penetra o coração, ela muda tudo. Muda o modo como olhamos para o sofrimento. Muda o modo e como enfrentamos as perdas. Muda a maneira como caminhamos pelas estradas incertas da vida. Porque sabemos que, assim como ele venceu, nós também venceremos. A ressurreição não é apenas o final da história de Jesus. É o começo da... Nossa, quantas vezes o mundo tenta nos empurrar para o desânimo, para a desesperança, para o medo. Mas quando lembramos que o nosso Salvador venceu a morte, somos tomados por uma certeza doce e firme. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum túmulo é fundo o suficiente, nenhuma pedra é pesada demais, nenhuma escuridão é densa o bastante. A luz da ressurreição atravessa tudo. Aqueles que caminharam com Jesus também precisaram ser lembrados disso. Maria Madalena foi ao sepulcro pensando encontrar um corpo.
E o que encontrou foi um anjo dizendo: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Lucas 24:5. Aquela pergunta continua ecoando nos nossos dias. Há muitos que buscam o Cristo no passado, na lembrança, na tradição, mas ele não está ali. Ele está vivo, presente, real. E essa presença viva é o que faz toda a diferença na vida de um cristão. Porque não seguimos uma ideia, nem um conjunto de valores morais. Seguimos uma pessoa viva que fala conosco, que caminha ao nosso lado, que conhece nossas dores, que ouve nossas orações e que, com ternura, nos fortalece nas nossas fraquezas. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é uma realidade diária. Ela transforma o hoje, ela renova o agora. Ela dá sentido ao que parecia sem sentido. Muitas vezes nos limitamos a olhar para a cruz com reverência, mas com tristeza. No entanto, é hora de olharmos para o túmulo vazio com alegria e gratidão. Não porque o sofrimento de Jesus deva ser esquecido, mas porque ele cumpriu seu propósito. Ele venceu. E agora, por essa vitória, podemos viver com liberdade, com paz, com esperança e com propósito. E é por isso que a igreja evangélica não pode ser conhecida apenas por recordar a paixão de Cristo, mas por celebrar a vida ressurreta de Cristo, porque é essa vida que nos sustenta quando tudo parece ruir. É essa vida que nos levanta quando o chão parece desaparecer. É essa vida que nos dá coragem para continuar, mesmo quando as lágrimas insistem em cair. O Evangelho é, acima de tudo, uma boa nova. A melhor notícia já anunciada ao mundo. E ela começa com 3 palavras simples. Ele ressuscitou. Não está mais ali. A morte foi vencida. O inferno perdeu o seu poder. E o céu se abriu de vez para todos aqueles que creem. Se ele vive, nós também viveremos. Se ele venceu, nós também venceremos. Se ele passou pelo vale da sombra da morte e saiu glorificado, então nenhum vale em nossa vida será definitivo. A ressurreição nos dá coragem para esperar, para recomeçar, para confiar em Deus, mesmo quando tudo parece em silêncio. E o mais belo é que essa vida ressurreta não está distante, ela está em nós. Romanos 8:11 diz: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também os vossos corpos mortais. Ou seja, o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo agora habita em nós. E isso nos dá autoridade, nos dá vida, nos dá direção. Não somos mais escravos da culpa, não somos mais prisioneiros do medo. Fomos levantados com Cristo para andar em novidade de vida. É por isso que o domingo da ressurreição não pode ser só um dia bonito na agenda da igreja. Ele precisa ser a marca de cada manhã em nossas vidas. Cada novo dia é uma lembrança de que a morte não tem a última palavra, que a escuridão não triunfa, que o amor de Deus venceu todas as barreiras. O nosso Deus está vivo. Essa é a maior celebração que alguém pode experimentar. Não há música que a expresse totalmente. Não há palavras que consigam descrevê-la por completo. Mas há um coração que pode senti-la. O coração que se abre para Jesus com fé, com simplicidade e com gratidão. Porque onde ele vive, tudo se renova. Então, que nunca deixemos de anunciar isso com a nossa vida, com os nossos gestos, com a nossa fé. Cristo vive. E porque ele vive, o nosso amanhã está garantido. Porque ele vive, podemos seguir sem medo. Porque ele vive, o céu está aberto. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, esse é o nosso Evangelho. E é essa verdade que nos sustenta até que ele volte. A mensagem da cruz não foi dada para ser apenas compreendida, ela foi dada para ser respondida. O Cristo vivo não apenas nos mostrou o caminho, ele nos chama a caminhar com ele. E esse chamado tem um som claro, firme, que ecoa por gerações. Segue-me. Não há nada mais urgente,
mais transformador e mais pessoal do que ouvir essa voz e decidir. Dizer sim. A cruz não é uma lembrança para ser respeitada de longe, é um convite para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Em cada página do Evangelho, encontramos Jesus chamando pessoas não para aderirem a uma religião, mas para viverem uma vida nova. O Evangelho começa com arrependimento e fé, não contradições ou repetições. Jesus não veio buscar os perfeitos, mas aqueles que reconhecem que precisam ser restaurados. Ele não veio para afirmar nossa condição, mas para nos tirar dela. E é por isso que a cruz tem um poder tão profundo. Ela nos confronta com o que somos, mas nos convida a nos tornarmos o que Deus sonhou. Esse chamado é santo, é pessoal, é transformador, e ele começa com o arrependimento. Não um arrependimento superficial, emocional ou momentâneo, mas um arrependimento que brota de um coração quebrantado, um arrependimento que reconhece: Senhor, eu falhei, eu andei longe, eu tentei seguir meu próprio caminho, mas eu quero voltar. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua graça. É esse coração que Deus não rejeita, é esse clamor que o céu escuta. E a história de Pedro nos mostra isso com tanta beleza e esperança. Pedro, que caminhou com Jesus. Pedro, que o viu multiplicar pães, andar sobre as águas, curar os doentes, acalmar tempestades. Pedro, que prometeu lealdade, mas na hora do medo, negou. 3 vezes, negou conhecer o Mestre, negou a fé, negou o amor. Mas quando o galo cantou, o olhar de Jesus o encontrou. E ali, no mais profundo de sua culpa, nasceu o choro do arrependimento. Pedro chorou amargamente, não por vergonha, mas porque havia amor, porque havia verdade, porque havia consciência. O mesmo Pedro que negou foi também o Pedro que foi restaurado. Depois da ressurreição, Jesus foi atrás dele. O buscou não para acusá-lo, mas para reerguê-lo. E numa manhã à beira-mar, Jesus o chamou de volta. 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro respondeu. 3 vezes Jesus o restaurou. E aquele homem quebrado, arrependido e refeito tornou-se o apóstolo que pregaria para multidões e levaria o evangelho com ousadia. Essa é a santa convocação que paira sobre nós. Deus não nos chama para viver na culpa, mas para viver no recomeço. Ele não nos acusa, ele nos convida, e esse convite é para todos, para quem o conheceu e se afastou, para quem nunca o seguiu, para quem caiu, para quem se cansou, para quem desistiu. O Cristo ressuscitado ainda chama: segue-me. E cada vez que ouvimos essa voz, temos uma escolha. Podemos nos esconder, ou podemos nos levantar e seguir. A fé verdadeira nasce desse encontro, não de rituais, mas de uma resposta do coração. Não de um esforço humano, mas da graça divina que nos alcança quando menos merecemos. Fé é crer que, apesar dos nossos erros, há um caminho aberto. Fé é confiar que o sangue da cruz foi suficiente para nos perdoar. Fé é se lançar nos braços de um Pai que não rejeita, mas restaura. E quando há arrependimento e fé, nasce uma nova vida. Não uma vida perfeita, sem desafios, mas uma vida reconciliada com Deus. Uma vida que deseja agradar ao Senhor. Uma vida que não vive mais na força do orgulho, mas na dependência do Espírito. Essa nova vida é a maior resposta que alguém pode dar à cruz. É o que transforma a lembrança da Páscoa em uma experiência real. Páscoa não é apenas celebração, é transformação. É quando o coração se volta, o caminho muda, a alma se rende. É quando as lágrimas de arrependimento se tornam sementes de uma nova jornada. É quando as promessas de Deus deixam de ser palavras distantes e passam a ser realidade vivida. A cruz quebra o ciclo da culpa e a ressurreição abre a porta para um futuro cheio de graça. Mas tudo começa com um passo de fé,
um passo de confiança, um passo que diz: Senhor, eu volto, eu me rendo, eu aceito o teu chamado. É esse passo que mudou a história de Pedro, que mudou a história de tantos e que pode mudar a sua história também. O chamado continua. Ele ainda diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ainda convida: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Ainda promete: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A resposta não precisa ser perfeita, ela precisa ser sincera. Não importa há quanto tempo você se afastou, não importa o que fizeram com você, nem o que você fez. Importa o que Jesus fez, e Ele já fez tudo. Ele morreu, Ele venceu, Ele ressuscitou, e agora Ele chama. Esse é o convite da cruz. Não para nos lembrarmos apenas, mas para sermos transformados. Não para encenarmos uma fé, mas para vivermos em novidade de vida. Porque o Cristo vivo não está buscando seguidores perfeitos. Ele busca corações sinceros. Ele busca discípulos que o amem, mesmo que tenham falhado. Ele busca homens e mulheres dispostos a recomeçar com Ele. E esse recomeço está disponível agora. No simples momento de fé, na oração silenciosa que diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Na decisão interior de dizer: eu quero te seguir. Esse é o poder da cruz. Não apenas nos lembrar de onde caímos, mas nos levantar para caminhar com Ele em graça, em verdade e em paz. A santa convocação ainda está ecoando, e quem ouve com atenção sabe, é hora de responder. O Evangelho nunca foi uma data, nunca foi um lugar, nunca foi um costume reservado a uma época do ano. O Evangelho é uma pessoa, é um chamado diário, é o sopro de Deus dentro do coração de cada filho que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. O verdadeiro cristão evangélico não vive a fé como um ciclo de celebrações, mas como um compromisso constante com aquele que venceu a morte e vive para sempre. A cruz e a ressurreição não fazem parte de um roteiro religioso, são o centro de uma vida que pulsa todos os dias no Espírito. O que Deus deseja de nós não é uma homenagem anual, mas uma resposta diária. O Evangelho não é uma lembrança, é um movimento, uma transformação contínua que afeta tudo. Nossos pensamentos, nossas decisões, nossa maneira de amar, de servir, de trabalhar, de tratar o próximo. O Cristo ressuscitado não está esperando por aplausos em datas específicas. Ele está chamando por seguidores autênticos que o representem no mundo com a vida e não apenas com palavras. Quando Paulo declarou em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não estava falando de algo que ele celebrava de tempos em tempos. Ele estava falando de uma convicção que moldava cada passo que dava, cada palavra que dizia, cada enfrentamento que assumia. Porque o Evangelho para ele não era um assunto entre outros, era a razão de tudo. E é esse entendimento que precisa ser restaurado no coração da igreja. Não vivemos de eventos, vivemos da presença. Não proclamamos feriados, proclamamos um Salvador. A cruz não está atrás de nós, está diante de nós como direção, como chamada, como propósito. A vida do crente não pode girar em torno de celebrações programadas, mas de um relacionamento contínuo com o Deus vivo. A verdadeira Semana Santa não é marcada por calendários, mas por atitudes. É quando o amor de Cristo nos move a perdoar, quando sua graça nos conduz a servir, quando sua verdade nos chama à fidelidade. Quando o Espírito Santo nos impulsiona a proclamar com coragem a fé que carregamos. É isso que faz do Evangelho um movimento. É isso que diferencia quem vive para Deus daqueles que apenas o mencionam em certas ocasiões.
porque onde há evangelho de verdade há transformação. E onde há transformação há fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Não pelos ritos, nem pelas lembranças, mas pelo impacto diário de uma fé que é vivida com sinceridade. E não há como viver isso sem renúncia, sem entrega, sem uma decisão firme de não se envergonhar de crer. A fé verdadeira nos torna mensageiros. Somos chamados a proclamar com a boca e com a vida que Jesus vive, que Ele reina, que Ele voltará. A nossa conduta deve ser o reflexo do Cordeiro em nós. Quando estendemos a mão ao necessitado, quando escolhemos o perdão em vez da mágoa, quando falamos a verdade mesmo que isso nos custe, estamos vivendo a Páscoa verdadeira. Estamos pregando com os atos o evangelho que carregamos no coração. O mundo precisa ver isso. Não precisa de discursos perfeitos, nem de eventos emocionantes. Precisa ver Jesus. Precisa enxergar em cada filho de Deus a presença viva do Salvador. E isso acontece quando deixamos de tratar o evangelho como um conteúdo e passamos a tratá-lo como uma missão. Quando deixamos de nos preocupar com o que vamos ganhar e começamos a perguntar: Senhor, como posso te representar hoje? Essa é a celebração diária do Cordeiro. Uma vida em movimento, uma fé viva, uma paixão que não depende do ambiente, mas da comunhão. O que Jesus fez não foi para ser lembrado com lágrimas ocasionais. Foi para ser vivido com coragem permanente. A cruz precisa sair das paredes dos templos e entrar nas nossas decisões. A ressurreição precisa sair dos cantos dos hinos e transbordar na maneira como encaramos as batalhas da vida. Quem entendeu a graça não vive mais para... Se Paulo também disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a base de uma vida evangélica autêntica. Cristo vive em mim e por isso eu não reajo como antes. Eu não ajo como antes. Eu não espero o calendário me lembrar do que Jesus fez. Eu acordo todos os dias com a certeza de que a vida dele em mim é meu maior motivo para continuar. Ser evangélico não é apenas um título religioso. É ser portador da boa nova. É carregar a presença do Cordeiro no coração e ter coragem de demonstrá-la no cotidiano. É amar quando for difícil. É orar quando ninguém vê. É proclamar quando todos se calam. É andar na contramão do mundo para seguir os passos de Cristo. É deixar que a cruz seja o ponto de partida e a ressurreição, a força que sustenta cada decisão. O Evangelho em movimento é isso, é o lar transformado pelo perdão, é o trabalho feito com integridade, é o culto que continua depois do Amém, é o olhar de compaixão, é o abraço sincero, é a paciência no caos, é a esperança que não morre, é viver sabendo que o Cordeiro está conosco, não como lembrança, mas como presença. E se hoje você carrega esse Evangelho, então não tenha vergonha. Não esconda sua fé, não a trate como algo comum. Paulo disse que não se envergonhava porque sabia do poder que ela carregava. Ele sabia que o Evangelho transforma, liberta, cura, restaura, salva. E esse poder não é teórico, ele é real, está aí dentro do seu coração. E foi dado não para ficar parado, mas para se mover. Você não precisa esperar uma semana especial para viver isso. Hoje é o dia. Este é o tempo. Sua vida é o altar. Seu coração é o lugar onde Cristo quer habitar, agir e brilhar. Que essa chama nunca se apague. Que essa verdade seja vivida todos os dias. Que a cruz seja sua âncora. Que a ressurreição seja sua força. E que o Evangelho seja o seu caminho. Porque quem encontrou o Cordeiro vivo não precisa de calendário. Precisa apenas de fé. Fé que age, que ama, que caminha. Fé que não se envergonha. Fé que não para. Fé que vive e vive em Cristo. Que o Cristo vivo te guie, te fortaleça e te faça viver o Evangelho com coragem e fidelidade. Amém.